mulheres vão ter que entrar na olaria de Deus. As mulheres vão ter que entrar na olaria. Você vai ouvir agora o programa Olaria de Deus. Cadê os homens? Os homens vão ter que entrar na olaria de Deus. Os homens vão ter que. Olá, bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Olá, bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos do programa Olaria de Deus. Agradecidos a Deus por mais esse dia, essa segunda-feira, que nós estamos juntos. Estamos na 10ª semana do tempo comum. E hoje é dia de Maria, Mãe da Igreja. Amados, que belíssima frase hoje para que nós possamos até mesmo refletir bastante, sabendo que Maria é a mãe da igreja e a mãe de todos nós também, escolhida por Deus. O evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 10, versículo de 1 a 12. Ontem, domingo, nós participamos aí, todos nós, né, amados e amadas de Deus, da Santa Missa. Tenho certeza que você não ficou em casa e não participou da Santa Missa, porque se você ficou, precisa se confessar, né? Porque a Santa Missa ontem foi lindíssima. Todas são lindas, mas ontem, dia de Pentecostes, onde o Evangelho falava da vinda, da aparição de Jesus aos discípulos e a vinda do Espírito Santo, né? Jesus soprou sobre eles, dizendo: receba o Espírito Santo. E disse também que os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. E os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, Jesus deixou aí essa graça para os sacerdotes também, né? Para os sacerdotes, onde nós procuramos para poder lavar aí o nosso espírito quando está conturbado pelo pecado. Por isso eu digo, se não foi a celebração, precisamos nos confessar, né? E o evangelho de hoje, como eu disse, Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 2. Estamos aí já com o Frei Roberto conosco. E Deus abençoe ricamente. Vamos também já enviando o nosso abraço a todos vocês que estão conosco também. Não está aparecendo aqui na telinha do computador, mas com certeza está aí já ansiosos e ansiosas para ouvir o evangelho do dia. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra você. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês no céu. Porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs,
Nós estamos hoje lendo e refletindo sobre esse Evangelho de Mateus. E aqui no versículo 12, me fez recordar uma passagem muito forte na minha vida. Há 15 anos atrás, quando Deus me deu a graça de fundar a comunidade de Aliança e Vida São Francisco de Assis. Eu, apaixonada pela história de Francisco, gostaria de viver em um lugar onde eu poderia colocar o meu carisma, o desejo de ajudar o pobre. Isso estava em meu coração há muitos anos. Sempre aprendi, por mais pouco que tinha, repartir com minha família de sangue, repartir com aqueles que estavam à minha volta. Sempre que as pessoas me pediam, não conseguia dizer não. E acredito que foi por tudo isso que Deus foi se aproximando e surgiu em meu coração esse desejo de fundar a comunidade. E, no entanto, quando a gente está ali empolgado, alegre, a gente só vê o melhor. Sempre o melhor. E, no entanto, aconteceu a graça de Deus, né? Recebemos do padre Carlos Cândido, eu e mais alguns irmãos, algumas irmãs ali que era do grupo de oração, recebemos o envio e começamos a nossa pequena história. Íamos à favela, uma vez por semana, levávamos uma lamparina, porque não tinha luz, levava uma capelinha de São Francisco, e aquele povo que não conhecia o que era religião, que não sabia o que era a palavra de Deus, aí líamos a palavra de Deus, aquele pequeno grupo, e naquela casa, naquele barraco, na verdade, e ali nós deixávamos a capelinha de São Francisco durante toda a semana, na outra, parece que era na terça-feira, voltávamos a outra casa, e assim nós passávamos todo o tempo. E à tarde, todos os dias, tinha um alimento, a janta, para que as crianças daquelas famílias não dormissem sem o alimento, né, sem o pão. E ali nós tínhamos uma cozinha pequena, no fundo da capela Nossa Senhora Aparecida, e nós cozinhávamos, tinha uma equipe boa, grande, que cozinhava ali durante toda a semana o alimento para aquelas famílias. Eram 40 famílias, me lembro, que buscava o seu alimento. E nós fomos fazendo a história, mas no meio de toda essa história, veio a perseguição. Veio a perseguição, veio muitas conversas, veio a humilhação, e foi muito difícil. Então, os irmãos se foram todos, no meio de toda aquela confusão, tá certo ou não tá certo, e ficou eu e meu esposo. Depois Deus, e mais um irmão também. E foi muito sofrido, foi muito difícil, e a gente não compreendia, né? Até passando-se os dias, passando os meses, Deus foi colocando mais um, mais outro, fizemos mudança de lugar, trouxemos a cozinha para esse estabelecimento hoje, onde é a comunidade, né? E que eu já morava aqui, e Deus deu a graça, né? Porque no meio de toda perseguição, a graça de Deus caminhava junto. Eu e meu esposo, nós conseguíamos ver os sinais de Deus através de toda aquela perseguição, daquele sofrimento, né? E a graça de Deus foi acontecendo aos pouquinhos, trouxemos para cá e começamos a servir aqui, depois fizemos uma avaliação com o passar dos anos, do tempo, e fomos aí
edificando, como a palavra de Deus diz, a nossa comunidade na rocha, porque a palavra de Deus diz também, né? Está em Mateus também, que o homem construiu sua casa na areia, daí veio o vento contrário, foi grande a ruína dele, desmantelou-se tudo, né? Mas aquele que construiu sua casa na rocha, veio a tempestade, veio os ventos, né? Veio aí os furacões, e ele permaneceu firme. E assim aconteceu com a nossa comunidade, né? Nós estamos aí comemorando os 15 anos da nossa comunidade, então nós precisamos falar aí um pouquinho para você que nos, que nos segue através desse programa Olaria de Deus. Porque às vezes as pessoas não sabem como iniciou, como começou, né? Então, estou falando hoje por causa da palavra, estou dando esse testemunho, contando um pouquinho da nossa história. E continuamos com nossa casa fincada na rocha. E Deus foi devolvendo irmãos, devolvendo irmãs. Deus foi colocando no coração de outros povos. Deus foi dando sinais. A intercessão de São Francisco era muito forte. Conseguimos sentir aquela presença de São Francisco ali junto conosco também. E fomos caminhando pela graça de Deus, sempre pela graça de Deus. E sempre que nós deparávamos com esse trecho da palavra de Deus, onde Jesus diz para os seus, fiquem contentes e alegres. Aliás, assim felizes vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Porque, amados, nós passamos por todo esse trecho aqui do Evangelho que os seguidores, aqueles que estavam com Jesus, seus discípulos, passaram. A perseguição, a mentira, a inveja, o desejo, a ira de destruir, não sei porquê, mas acontecia, talvez para fortificarmos também na fé ainda mais, né? Para que houvesse muito perdão, para que hoje nós hoje podemos dizer, precisamos perdoar, porque foi perdoando que tudo deu certo, amando, né? Não achando que somente nós estávamos certos, porque erramos também, né? Mas errando com aquele desejo ardente de acertar, de defender aquilo que Deus havia falado no meu coração há muitos anos atrás e que estava sendo concretizado. E a palavra diz: fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E eu comecei a ver toda a história de outra forma. E continuo vendo até hoje. Alegro-me. Às vezes comento entre nós as perseguições, as duras palavras que às vezes ouvimos, que nós sabemos que é 100% contrárias daquilo que nós estamos procurando viver, que nós estamos procurando fazer por aqueles que estão abandonados. Porque quantos irmãos que hoje nós vimos abandonados pelos netos, se as mães saem de casa e confiam ali nos filhos para cuidar, se a mãe precisa ir para um retiro, ou precisa ir para fazer um tratamento e vai ficar 2, 3 dias fora da casa, os netos não cuidam, abandonam, dá pena de ver a situação daquela pessoa. E ali está sempre um irmão da comunidade, um ou outro, vigiando, dando banho. Então, precisamos ver que foi para isso que o Senhor nos chamou e para tantas outras coisas, para levantar tantos que nós vimos caído ao nosso redor, pela graça de Deus. Não por nós, porque somos, como diz a palavra de Deus, somos míseros insetos, mas pela graça de Deus. Pela intercessão de São Francisco,
por toda a sua vida que Francisco doou, despiu-se de tudo para servir. E é nesses momentos que nós não despimos toda a nossa vida, mas é nesses momentos nós precisamos descer até aquele que está acamado, até aquele que já perdeu a consciência. E como eu sempre digo aqui, ou nas minhas conversas, quantos perguntam para nós, mas ainda existe isso? Vamos lá e vamos ver com os nossos próprios olhos. O Senhor diz que é para ficarmos contentes e alegres. E amados, quando nós procuramos, em meio da nossa pequenez, a fazer a vontade de Deus, aqui na terra mesmo nós já recebemos a recompensa também. Deus já começa a nos agraciar desde aqui. Imagina no céu. Porque lá é a nossa morada definitiva, Ele está preparando, como o Filho diz, esses dias atrás, no Santo Evangelho, vou para o Pai, vou procurar, vou preparar, né, um lugar para vocês. E essa promessa se estendeu para cada um de nós também, porque aqui ele diz que os profetas foram perseguidos, né, mas eles eram antes de nós. E nós também iríamos ser perseguidos. E fomos, e tantos estão sendo, mas estão aí na graça de Deus como nós ficamos. O Senhor nos guardou embaixo das suas asas. Caía, como diz o Salmo 90, pessoas à direita, à esquerda, e o Senhor estava ali conosco. Essa é a graça maior, de saber que mesmo perseguidos, insultados, quando as pessoas levantaram falso testemunha contra nós, principalmente contra mim, eu sabia, eu tinha certeza de que Deus, Ele é o justo juiz e no tempo certo Ele me defenderia a minha causa, como Ele também hoje quer defender a sua causa. Qual é a sua causa? Coloque na presença de Deus e Ele vai te defender. Quantos sacerdotes eu conversava naquela época, contava toda a situação que estava vivendo, e ele dizia: filha, acalme-se. Se o seu trabalho for de Deus, ninguém vai destruir. Nenhum humano vai destruir. Ele vai prevalecer. Ele vai estar vivo. Porque é de Deus, e o que é de Deus, nenhum humano consegue destruir. Porque Deus está acima de tudo. Acalme-se. Quantas palavras lindas eu ouvi de sacerdotes, me dando a força, o ânimo. E aquilo preenchia meu coração. E realmente, no meu coração tinha a certeza de que não foi por acaso que Deus me chamou. E eu tinha certeza que meu sim era verdadeiro diante de Deus, como eu disse, todos foram, só ficou eu, meu esposo e esse outro irmão. Então nós vimos que quando nós confiamos nos nossos projetos, seja eles quais for, confiamos nossos filhos, confiamos a nossa casa, o nosso casamento, verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a certeza de que não seremos confundidos. Porque no final, Deus
dirá a cada um de nós que o nosso caminho é aquele que nós pedimos a Ele um dia, como eu pedi. E eu me alegro muito hoje por não ter desistido, porque eu conversei com tantas pessoas que fundaram comunidade naquela época e todos, quando passaram pela perseguição, se foram. Eu vi pessoas distante daqui, lá em São Paulo, chorar muito, porque Deus tinha confiado um trabalho assim àquela pessoa e ela se acovardou diante da perseguição, porque essa pessoa conversou comigo, contou, chorou muito, e isso me deu ainda mais forças para continuar, para expulsar todo o mal, para hoje poder dar, com 15 anos de existência, poder dar testemunho de que a graça de Deus caminha com esta comunidade e com os irmãos que Deus confiou, com aqueles que voltaram, com os que Deus confiou depois. Amados, se formos falar, né, vamos aí estourar o nosso tempo, porque a graça de Deus é muito grande quando nós deparamos com essa beleza de poder sentir em nosso coração que mesmo passando por dificuldade, o Senhor nos diz que quando formos perseguidos por causa dele, nós devemos nos alegrarmos. Então, um abraço também para a Benedita Ruiz. Bom dia, a paz e bem, um abraço fraterno a todos os membros da comunidade. Somos chamados a servir com a perfeita alegria, diz a nossa irmã Benedita hoje, que está lá se recuperando na graça de Deus de uma cirurgia da coluna, está ótima, graças a Deus. E Mike também está conosco, Maico Jailson e Angélica Ruiz, é a filha da nossa irmã Benedita. Abraço e vamos aí para o nosso intervalo e voltamos aí com a nossa oração final. Fraternidade São Francisco de Assis. Rádio Santa Misericórdia. Evangelizar. Um jeito novo de evangelizar. Mulheres vão ter que entrar na olaria de Deus. As mulheres vão ter que entrar na olaria. Você está ouvindo o programa Olaria de Deus. Cadê os homens? Os homens vão ter que entrar. Já nem sei mais o que dizer. Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deve ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Espero de ti obras de misericórdia, que devem nascer do teu amor para comigo. Deves mostrar-te misericórdia para com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar. Documento 742 do Diário de Irmã Santa Faustina Kowalski. De volta ao finalzinho do nosso programa, vamos meditar bastante durante todo o dia sobre esse riquíssimo evangelho. Você aí que está sendo perseguido, perseguida por causa da palavra, por causa da decisão que você tomou na sua vida, coragem. A palavra hoje
está falando com você. Medite bastante. Em outras ocasiões também, Jesus fez um discurso e Jesus disse que era para o povo buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino dos céus, né? E a justiça. Então, nós precisamos buscar hoje, porque nós somos os que veio depois, né? Sofreram aqueles profetas que vieram antes daquele povo, nós agora somos depois deles. Então, nós também precisamos guardar em nosso coração, se quisermos viver bem nesse mundo tão conturbado, nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós seremos aí esses que foram chamados a se alegrar e a receber aí o galardão no tempo certo nos céus. E como eu disse, aqui na terra também nós já sentimos essa alegria, dessa certeza de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Seja eles ruins, seja eles bons. Eu quero convidar você também para que já vai se preparando para o nosso retiro de busca à fé, onde nós vamos pedir ao Senhor que aumente a cada dia mais a nossa fé para acreditarmos ainda mais na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. O retiro será no dia 29 e 30 de junho. O tempo voa, né? Estamos aí caminhando já para que essa graça de Deus aconteça. O retiro é gratuitamente, né? Então, fica aí um abraço muito forte para você, que você vai orando também por nós, para que esse retiro seja uma bênção de Deus, orando também para o nosso pregador, o senhor José e o Januse também, que já vieram aqui estar conosco pregando o retiro no ano passado e esse ano, novamente, se Deus quiser. Amados e amadas de Deus, um abraço, um beijo no seu coração, um bom início de semana, fique com Deus e a intercessão de São Francisco e Santa Clara para clarear a sua vida, o seu caminho, e também Nossa Senhora da Defesa, que defende essa comunidade com tanto amor, que defenda também a sua causa no dia de hoje. Beijo, tchau.